Vamos embora falar do Corinthians, porque tem muita coisa para falar, e principalmente em relação aos bastidores, né, políticos do Corinthians que estão pegando fogo, né? Ontem tivemos a reunião do Conselho Deliberativo, né, do Corinthians, e muita coisa aconteceu ali, inclusive teve acusação de fraude, né, em relação aos ingressos, tá? Só para você entender, a Comissão de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo apresentou um relatório que aponta um desvio nas vendas de ingressos, tá? do fiel torcedor destinados aí a membros do clube, né? Segundo o relatório, 1 em cada 3 ingressos, né, que seriam de prioridade do torcedor, do fiel torcedor, esses ingressos vão parar na mão de sócios, né, de sócios ou de não sócios ou pessoas inadimplentes. Então, só para você ter uma ideia, a média foi de 1.600 ingressos vendidos nesta pré-venda, né, nas últimas partidas. Do total, 28% são não sócios do clube e outros 4% estão inadimplentes. Ou seja, 32% dos compradores não estão aptos ao benefício. Os números foram apresentados na reunião do Conselho Deliberativo do clube. E aí você já começa a entender aquele ingresso que você não consegue comprar, a dificuldade que você tem lá no site, não tá dando. E aí, onde que vai parar isso, tá? Isso tem que ser investigado, tá? Isso tem que ser investigado e a gente está colocando aqui para você. É bem importante, né? É importante o conselho estar em cima disso também. Comenta aqui embaixo, fala o que você acha dessa questão dos ingressos. Fala, gente, ainda sobre a questão política do Corinthians. Ontem muitas acusações foram feitas, né? Muitas denúncias foram feitas na reunião. Foi uma reunião quente, né? Foi pedido, enfim, até um acordo de confidencialidade, enfim, porque foi realmente uma reunião muito quente com muitas acusações, entre elas essa que eu acabei de falar, da questão, né, dos ingressos. Acusações não, né? Denúncias, na verdade, né? Denúncias que foram feitas, entre elas essa questão aí dos ingressos. Por conta disso, eu conversei com alguns conselheiros, né, nesta quarta-feira e nesta terça-feira, e batendo, né, um papo com eles passaram para mim isso toda manhã, né? Não foi 1, 2, 3, não. Eles passaram para mim que estão prevendo a queda do Augusto Melo em novembro. Então, assim, a questão do impeachment vai ganhando força, tá? E eles, não é o Samir Carvalho, tá? Antes que digam aí, né, que eu estou cravando que o Augusto cai em novembro, não estou falando nada disso. Estou falando que é uma previsão, tá, de alguns conselheiros do Corinthians. Não estou nem falando se é oposição, se não é, mas esse grupo, né, os conselheiros, a maioria acha que em novembro, né, o Augusto Melo não se segura. É claro que o impeachment tem que passar por votação no Conselho, tem que passar por votação na Assembleia Geral. No Conselho, com todos que eu conversei, é quase unânime que passa. Na Assembleia Geral, gente que falava que não passava, hoje diz que passa, por conta dessas denúncias novas que estão surgindo. E claro, deixar bem claro que nada foi confirmado, precisa ser investigado ainda, então a gente não tem que acusar ninguém. São denúncias, isso vai ser investigado, né? Até porque o próprio Augusto e a própria diretoria talvez não saibam o que está acontecendo. Eles vão ter que ajudar o Conselho Deliberativo na investigação, ajudar inclusive, né, o presidente Romeu Tuma Júnior. Então a gente vai ter que aguardar, mas a previsão desses conselheiros é que o Augusto sofra um impeachment em novembro. Repito, na Assembleia Geral, que é a votação dos sócios, ainda há aqueles que acreditam que o Augusto ganha, mas há aqueles também que acreditam que o quadro mudou e ele pode perder, sim, né, e deixar o cargo de presidente do Corinthians. Pegando fogo os bastidores do Corinthians. Novidade também, né? Deixa o like aqui e vamos seguir falando do Coringão. Falando agora um pouco de futebol, né? Importante também, né? Corinthians é futebol, não é? A nova escalação do Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 17. Exclusivo. Tá apressado, hein? Dia 17 é o jogo, já estou dando a escalação? Não, eu vou dar uma escalação
minha provável escalação, porque eu estou devendo para vocês no campinho, a minha provável escalação em relação aos jogadores que vão voltar, né, com todo o contexto de reforço que o Corinthians vai ter para essa partida, né, principalmente Thales Magno e também Alex Santana. Para mim é simples a escalação, tá? Hugo Souza é o goleiro, Fagner e Mateuzinho, joga cada um tempo, tá? Não tem briga. Na zaga, eu ainda prefiro Gustavo Henrique e o André Ramalho, e na lateral esquerda o Bidu, super titular. O meio campo que é a grande briga, a grande questão, porque volta o Alex Santana. Para mim não tem briga, não tem dúvida, não tem polêmica, não tem questão nenhuma. Meu meio campo, já que o Ramon Dias está trabalhando com o sistema 4-4-2 losango, José Martínez na ponta, né, aqui na frente da zaga, né, na ponta de uma das pontas do losango. Na direita, Carrilho, tá? André Carrilho. Na esquerda, o Alex Santana. Na armação das jogadas, Garro ou Coronado, tá? Eu sou ousado, eu já coloco a disputa aí, entendeu? Ou então, se não estiver bem, pelo menos tem a coragem de tirar e pôr o Coronado. E lá na frente, não dá para ser outra dupla, né? Só se tivesse Bebeto e Romário para substituir essa dupla, ou Ronaldo e Romário, né? Mas a dupla é Memphis, Depay e Yuri Alberto, o novo Carlitos Tevez do Corinthians, tá? E Thales Magno correndo por fora. Eu não acredito que dê para jogar com o Thales Magno e com o Memphis Depay, porque o Thales Magno não tem a explosão, a força física que tem o Yuri Alberto. Deixa a sua escalação aqui do teu time ideal, vai. Encerrando esse vídeo com informação exclusiva no canal Café do Setorista. Árabes querem comprar o Corinthians e já abriram conversas com a diretoria corintiana. É uma informação que eu duvido muito eles confirmarem, tá? Então já vou avisando você, né, os blogueirinhos de plantão, eu apurei, vi que não é isso. Filho, não tô nem aí. Aqui tem a verdade e a exclusividade para você, tá? E não tem só isso que eles querem comprar, não, tem detalhes. Vamos lá. Eles querem comprar 40% do Corinthians com um gatilho no contrato, para você ver como já tem conversas, tá? Com um gatilho no contrato para mais 11%. A ideia é que não seja SAF. Eu até falei com a minha fonte, mas SAF, dá para também ser SAF comprando, né, 40%, não comprando 100%. Eles passaram para mim que a ideia não é SAF. O Corinthians continua mandando no clube, né? O Corinthians continua, né, sendo ali o dono do clube, né, na frente, comandando, tá? Então não vai ser SAF, tá bom? Mas a gente não sabe que tipo de negócio vai ser feito, se vai ser feito. Me falaram que é uma grana muito alta, grana pesada. Eu não tenho os valores, mas inclusive já se falaram em valores. 40% mais gatilho de 11%, tá? Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, importante, exclusiva do canal Café do Setorista. Não estou dizendo que o Corinthians está sendo vendido, não é nada disso. Estou falando que os árabes têm interesse e há uma conversa, eles falaram que o interesse é pagar uma quantia que eu não sei o valor por 40% do clube, com um gatilho de 11%. Pega essa, meu irmão. E a gente começa falando do Corinthians, que continua vivendo o drama do rebaixamento. E depois de 3 dias de folga, os jogadores do Corinthians voltam a treinar nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. É o reinício da preparação do Corinthians, não apenas para a tentativa desesperada de fugir das últimas colocações do Campeonato Brasileiro, como também, né, o Timão pensando em chegar em 2 competições que está na semifinal, quem sabe o Corinthians disputando 2 finais até o final desta temporada. Quando o técnico Ramon Dias entrar no gramado do CT Joaquim Grava, ele não terá a presença de jogadores importantes. O Félix Torres, que está com a seleção do Equador, o Romero, que está com a seleção do Paraguai, e também o jogador José Martínez, que está com a seleção da Venezuela. Eles estão, evidentemente, disputando partidas da data FIFA. Aliás, a última partida da data FIFA, pelo menos nestas rodadas das eliminatórias, será na terça-feira da semana que vem. E o próximo jogo do Corinthians será na quinta-feira da semana que vem contra o Atlético Paranaense. Por conta disso, dependendo, evidentemente, de quantos minutos
minutos eles jogarem, caso de fato entrem em campo, poderão sim ter condições de ser escalados ou de serem escalados para a partida diante do Atlético Paranaense. Aliás, o jogo contra o Atlético será o segundo do Corinthians de maneira seguida em Itaquera. O primeiro, sábado passado, o empate com o Internacional 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. E depois do Furacão, o Corinthians fará outros 2 jogos em Itaquera. Vai receber o Flamengo pela segunda semifinal da Copa do Brasil e depois recebe o Racing pela primeira semifinal da Copa Sul-Americana. É bem provável que nesta quarta-feira o Ramon tenha também de volta pelo menos o Thales Magno, o atacante do Corinthians que teve uma contusão na coxa, grau 2, há mais de 20 dias, já está em fase final de transição e muito provavelmente vai treinar, com o restante do elenco. Como o jogo contra o Atlético será apenas na semana que vem, por que não pensar em Thales Magno pelo menos no banco de reservas? Pois é, o Corinthians tem 9 jogos para resolver a sua vida no Campeonato Brasileiro. A fase do Corinthians não é das melhores, isso é fato. Apesar disso, se existe alguém com motivos para sorrir no alvinegro nesse momento, esse alguém é Yuri Alberto. Quem vê a fase e o sorriso deste camisa 9, nem imagina o quanto ele já sofreu. Eu apanhei, foi brincadeira. Chuva de críticas e desconfiança, mas não de cara. No período de empréstimo junto ao Zenit, quando chegou ao Corinthians em 2022, Yuri Alberto deixou boa impressão. 11 gols em 28 partidas, média inferior só a de Paulo Guerreiro nos anos anteriores. Tanto que o alvinegro fez tudo o que pôde para comprá-lo. Um negócio que envolveu o zagueiro Robert Renan, o volante Duqueiroz, o atacante Mantuan e preferência de compra no jovem Pedro. Tudo para assinar em definitivo com alguém com status de estrela. Só agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Duílio, a todos que acreditam no meu potencial e espero entregar o meu melhor dentro de campo. Só que aí o sonho virou a bola. O 2023 de Yuri Alberto foi longe de ser como esperado. 15 gols em 63 jogos, 7 assistências, alguns jejuns importantes e até banco de reserva. Yuri chegou a ter 2 sequências duras sem marcar gols em 2023. 9 e 10 jogos de jejum. À medida que o time precisava, a pressão ficava enorme. Maior ainda quando o Roger Guedes foi vendido em agosto. Mas aí quem foi contratado para ser o homem-gol respondeu. De 6 gols no primeiro semestre para 9 nos últimos meses do ano. Um alento para um 2024 que prometia ser diferente. Com os números, a análise deixa de ser subjetiva ou opinativa. Yuri Alberto está mais ao lado da matemática do que nunca nesta temporada. No último final de semana, bateu o recorde de gols em uma temporada em sua carreira. 20 gols em 47 partidas, ainda 6 assistências. Uma participação efetiva que faz acreditar que seja difícil que a maré não tenha mudado. Como ele tinha falado ali, independente do momento difícil, os meus números estarem sendo tão bons, acho que é muito importante. Em 2021 no Inter eu tive 19 gols, acho que 4 ou 5 assistências, alguma coisa assim, né? Eu jogava meio que de ponta, centroavante, ele também numa posição parecida com que eu tenho jogado aqui. Mas é só agradecer, cara. Tem sido uma temporada abençoada. Acho que todas as coisas que eu passei, como eu disse na coletiva passada, tem me deixado um pouco mais maduro e, graças a Deus, eu tenho encontrado a minha melhor versão em campo. Em prol do Corinthians. Muito bem, tá aí como Você é que consegue é? fazer isso aí? Acho que sim. Não vou levantar aqui pra fazer porque sou muito alto. Você conseguiria fazer numa... Consigo sentado, inclusive. Os caras dão risada aí, tô pegando no pé do Júlio hoje. Não, quase nada. Tudo bem, hoje é terça-feira, né? Vou fazer uma pergunta. Os caras já cantaram no meu ponto que você tá de pé, inclusive. Hoje, Júlio, é muita ousadia da minha parte perguntar. Vou processar todo mundo, é bom que tá tudo gravado. Fala, muita pergunta. Ousadia da minha parte perguntar se a temporada do Yuri é melhor. O Yuri que estava sendo massacrado até 3 semanas atrás, mas que tem números bem razoáveis, se a temporada dele é melhor que a do Caleri, que a do Flaco e que a do Tiquinho Soares? Acho que sim. Que a do Caleri, sem dúvida. Os números mostram isso. E o Yuri tá ajudando o Corinthians no momento importante da temporada. O Caleri deixou o São Paulo na mão nos jogos decisivos da Libertadores. Que o Tiquinho, óbvio, porque o Tiquinho virou banco
no Botafogo. Né? Não tá fazendo melhor do que a do Igor Jesus, que foi convocado. Do que a do Flaco Lopes é uma boa pergunta. Boa pergunta, Tomás. Assim, quem joga mais, o Flaco Lopes ou o Yuri, né? Acho que o Flaco Lopes mais centroavante, né? Melhor no jogo aéreo. O Yuri Alberto tem mais capacidade de gerar jogo em velocidade, né? De chegar em velocidade. Eu acho o Yuri Alberto bom jogador e vocês nunca me viram aqui falando que o Yuri Alberto era perna de pau, tinha que ir embora do Corinthians, etc. Nunca me ouviram. Eu sempre achei o Yuri Alberto bom jogador. Agora, um bom jogador, quando o time é ruim e a fase não tá boa, ele parece o maior perna de pau da paróquia. Ele não consegue salvar. Ele não é um craque, um espetacular jogador. Ele é um bom jogador. Por outro lado, quando as coisas estão indo bem, o time é melhor e a fase é boa, a confiança aumenta, ele fica parecendo talvez melhor do que ele efetivamente seja. Eu acho que o Yuri Alberto tem lugar nesse Corinthians. Mesmo aí, contratando esse, aquele, Depay, não sei quem, não sei o que lá, eu acho que o Yuri Alberto é um jogador que tem um nível alto para o futebol brasileiro. Tá falado, já esgotamos o nosso tempo, ficamos por aqui e voltaremos nessa quarta ao vivo, tradição é tradição, às 11h30 da noite. É isso aí, galera, vamos lá com a notícia agora da casa de apostas Esporte da Sorte. Então, o Esporte da Sorte de Corinthians sabe próximos passos para a regulamentação da patrocinadora. O governo federal tinha dado aí até a data de 11 de outubro, né? Ou seja, depois de amanhã, para a casa operar no Brasil, tá certo? Porém, a casa conseguiu se regulamentar aí através do estado do Rio de Janeiro, pela Lotert. Muitas casas de apostas vêm fazendo esse tipo de operação para conseguir se regulamentar em via nacional. A Esporte da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, conseguiu figurar na lista de análise do governo para operar legalmente no Brasil, pelo menos até o final de 2024. Então está em análise aí e a casa acaba ganhando uma gordurinha, acaba ganhando um respiro até o dia 31 de dezembro, até o final do ano, para poder comprovar que tem plena capacidade para operar no Brasil e, consequentemente, seguir patrocinando o Corinthians Futebol Clube. Beleza, galera? Então, está sob análise aí. Temos os passos para aprovação. Então, tem que garantir a proteção aos apostadores, uma boa estrutura de governança. Um brasileiro tem que ter aí 20%, tem que ter uma sede no Brasil. Então, a casa tem que provar essas coisas aí, esses itens, para o governo federal, para impedir que a Anatel bloqueie a operação da casa no Brasil. Ainda que aprovada, cada empresa terá de pagar 30 milhões para operarem no Brasil pelos próximos 5 anos. Então, são esses requisitos aí, mais os 30 milhões para passar a operar. A polêmica envolvendo o CEO resultou na não listagem inicial da empresa por parte do governo e a patrocinadora master do Corinthians recorreu à Lotert, que é a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, e através dela o Corinthians vai poder provar, aí, ganhou esse tempo e vai poder provar que merece continuar operando no Brasil, tá certo? E se o pedido for negado, infelizmente, a Anatel terá que cortar as operações da empresa aí no Brasil. Nesse cenário, o Esporte da Sorte seria proibido de patrocinar o Corinthians, que por sua vez será respaldado no contrato com uma multa de 100 milhões caso a empresa não consiga a licença do governo. Então, se a empresa não conseguir, né, vamos dizer que não consiga, mas vai conseguir, ainda assim a empresa tem que pagar 100 milhões para o Corinthians. O Corinthians correria atrás de uma outra patrocinadora, sendo uma casa de aposta ou não, já tem pretendentes, parece que tem uma casa de aposta e uma que não é casa de aposta, uma outra empresa aí no mercado, disposta a pagar o salário do Memphis Depay, mais o patrocínio master na camisa do Corinthians. E aí a Esporte da Sorte teria que pagar esses 100 milhões aí ao time do Corinthians. Vale destacar que o Corinthians já recebeu consultas de outras casas de apostas interessadas em patrocinar o clube. É o que eu acabei de falar aí. Nesse caso, o Corinthians teria uma nova patrocinadora, mais os 100 milhões. Mas acredito que vai dar certo aí até o final do ano, que a gente possa seguir em frente aí com a Esporte da Sorte, a nossa patrocinadora master do Corinthians. E é isso aí. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo e vai Corinthians!